Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 02 da plataforma CCEAS. Na aula anterior, aprendemos a trabalhar com o bloco chamado Quadro Negro Virtual. Colocamos o recurso rótulo com uma mensagem de boas-vindas aos nossos alunos. Colocamos em seguida um fórum de dúvidas para cada uma das séries. E na sequência, demos uma repaginada no visual deste bloco. Na aula de hoje, aprenderemos a utilizar duas atividades mais avançadas do que na aula anterior. A primeira delas é o Fórum Geral. Um Fórum Geral permite, diferente daquele fórum de dúvidas que nós programamos na aula anterior, uma discussão mais ampla, onde o aluno vai poder se posicionar, comentar outras postagens, abrir tópicos e interagir melhor com o professor e com os seus colegas. E a segunda atividade é conhecida como tarefa de envio de arquivo. E ela vai cair com uma luva para aquele colega, assim como você, que está pensando em passar uma atividade para o seu aluno de envio de arquivo via e-mail. Não, no Moodle a gente vai poder fazer isso tudo na própria plataforma, sem precisar se preocupar com vírus, com formato de arquivo, com problema de spam ou qualquer coisa parecida, típico de caixa postal de endereços eletrônicos. Então você já sabe, antes de começar a aula, clique logo aqui embaixo e se inscreva no canal. E ative o sininho, porque assim, toda vez que eu lançar uma aula nova, você será avisado. Então já sabe, vem comigo que a gente tem muita coisa nova e muito conhecimento para compartilhar. Antes de começarmos, precisamos entrar na plataforma CCEAS. Então faça o login normalmente e você verá esta tela que está aí no seu vídeo. Para poder acessar a área da sua escola, desça até o final da página e você encontrará a seção Minhas Salas. No meu caso, eu vou clicar na ETR República, Sala de Filosofia, já que esta é a minha unidade de lotação e esta é a minha disciplina, que leciono. Aguardo o carregamento. Pronto, já estamos na sala de aula da nossa disciplina. E aqui podemos selecionar qualquer um dos fascículos. Eu sugeri na aula anterior que trabalhássemos primeiro no fascículo 1, pois é a porta de entrada dos alunos. Mas nada impede de você editar a área Quadro Negro Virtual dos respectivos fascículos. Eu vou clicar, por exemplo, no fascículo 2 e mostrar para vocês o que nós fizemos na aula anterior. Nós editamos na área Quadro Negro Virtual uma mensagem de boas-vindas, um fórum de primeira série, um fórum de segunda e um fórum de terceira. E agora vamos precisar inserir duas atividades. Para inserir, se você prestou atenção na aula anterior, você já sabe como a gente deve fazer. Role a tela até o início e clique no botão no canto direito superior da tela, ativar edição, e aguarde o carregamento. Desça até o bloco Quadro Negro Virtual e encontre no canto inferior direito o link Adicionar uma atividade ou recurso. Clique sobre ele. Aparecerá um menu com opções de atividades e recursos. Selecione a opção Fórum e, em seguida, clique no botão Adicionar. Aguarde carregamento e a tela, já conhecida, de adicionar um fórum aparecerá. Assim como os fóruns da aula anterior, a plataforma pedirá algumas informações. A primeira delas é o título, o nome do fórum. Como esse fórum não será igual àqueles fóruns que nós criamos anteriormente, é necessário que a gente coloque um nome diferente. O fórum anterior era fórum de dúvida. Agora, a gente pode botar um fórum com um título da avaliação qualquer que a gente queira fazer. Esse tipo de fórum que eu vou ensinar para vocês é o chamado Fórum Geral. O Fórum Geral permite uma discussão ampla e, portanto, você pode colocar e começar com uma pergunta, com um questionamento, com um problema, com uma solução de alguma coisa, com uma frase polêmica, com um vídeo ou mesmo com uma imagem. Então, assim, primeiro nós precisamos dar um nome a esse fórum, já que vai ter um anterior a esse. Então é importante que o aluno não se confunda. Então, se o fórum anterior se chamava Fórum de Dúvidas,
É importante que a gente marque e diga para o aluno: este é um fórum avaliativo. Então, vamos dar um nome ao nosso fórum. Por exemplo, Fórum de Avaliação 01, destinado à primeira série. Na área da descrição, é importante que a gente coloque um tema polêmico, para exatamente suscitar a discussão e permitir com que o aluno se posicione, debata, comente outras posições de seus colegas e assim vai. Então, nessa área de descrição, ela é absolutamente livre para você, professor. Mas não esqueça, sempre trabalhe com uma linguagem bem dialógica. Caro aluno, assista esse vídeo, veja tal apresentação, interprete este texto, coloque os links, dê o passo a passo para ele. E a partir desse momento, a gente programa as regras. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como inserir, por exemplo, um vídeo mesmo do YouTube. Não precisa nem mandar para a plataforma CCERJ. Assim agiliza, porque a plataforma YouTube é muito mais preparada do que a própria plataforma do CCERJ para hospedar e fazer o sistema de gestão dos vídeos. Então, vamos lá. Na área descrição, coloque as instruções para o fórum. Eu vou deixar essa parte bem livre para o seu profissionalismo e criatividade. Por exemplo, caro aluno, assista ao vídeo abaixo e comente sobre a relação conhecimento científico e opinião. Eu vou inserir neste espaço um vídeo que eu já tenho lá separado no YouTube. Então eu vou abrir a tela, vou mostrar para vocês. Este vídeo é o vídeo daquele grupo chamado Porta dos Fundos. É um vídeo bem engraçado. Não possui palavrão, não possui nada. Esse episódio é bem recomendado para os nossos dias. A questão da vacina. É uma polêmica, né? Na verdade, é uma grande piada ou chacota que eles fazem com as posições. É um debate. Eu sugiro que vocês assistam. Então eu coloquei aqui em cima no YouTube, Vacina Porta dos Fundos. E eu encontrei o meu vídeo. Eu clico no link compartilhar e em seguida em copiar. Pronto. O link do vídeo do YouTube já está na memória do meu computador. Retorno para a plataforma CCERJ e neste espaço clico no botãozinho ao lado da imagem. Este botãozinho está escrito Mídia. Clico, uma caixa abrirá e basta colar aquele link que eu copiei do YouTube. Como é que eu colo? Dois procedimentos simples. Ou clico com o botão direito do mouse sobre essa área e em seguida na opção colar, ou simplesmente pego o teclado e clico Ctrl V. Então, repetindo, como é que eu colo? Eu posso Ctrl V ou simplesmente clicar com o botão direito do mouse sobre essa caixa e em seguida na opção colar. Para terminar, eu clico no botão Inserir arquivos de mídia. E eu tenho o endereço aí embaixo. Se eu quiser incorporar um vídeo, o procedimento é muito parecido. Eu clico no botãozinho Mídia, na aba Vídeo e colo novamente aquele link. Botão direito do mouse, colar ou Ctrl V. Aqui, nesta caixa nova, eu posso alterar as opções de exibição, de títulos, de legenda, caso seja um vídeo em língua estrangeira, e outras. Se eu clicar em opções de exibição, eu posso alterar até o tamanho. Eu não recomendo para exatamente não distorcer o tamanho original do vídeo. A plataforma CCERJ colocará num tamanho pequeno, mas o suficiente para visualização.
Caso seja um vídeo que precise de uma visualização maior, o aluno poderá clicar no link do YouTube e essa tela ampliará. Outras opções é mostrar controles para avançar, retroceder, que é importante, a execução automática assim que ele carregar a página, mudo ou repetir assim que terminar. Caso precise de um subtítulo ou uma legenda, irá aparecer também abaixo. Eu seleciono a URL, o endereço web da faixa do subtítulo e o idioma. Coloco algum rótulo se for necessário. Não é, como já falei, necessário essas opções. Basta deixá-las no padrão e clicar apenas no link de origem. Clico em seguida no botão Inserir arquivos de mídia e concluo a inserção do vídeo. Esse processo se chama incorporação. Eu ensinei os dois métodos porque tem pessoas que preferem o vídeo incorporado e outras simplesmente o link. Todas as duas formas têm vantagens e desvantagens. Quais são elas? Se eu incorporo um vídeo diretamente às instruções, na caixa de descrição do meu fórum ou de outra atividade qualquer, o aluno terá a facilidade de acessar aquele vídeo sem sair da página. Isso é um ganho, porque ele não irá se perder acessando páginas externas à plataforma CCEAS. Mas, ao mesmo tempo, pode pesar um pouco o carregamento. Então, conexões mais fracas podem ter problemas na visualização desse vídeo. Um link puro, ele não fica visualmente bonito como um vídeo incorporado, mas ele pode ter algumas vantagens, porque o aluno só irá assistir o vídeo quando ele clicar naquele link. Então, isso pode dar tempo dele ler todas as instruções antes de começar a assistir. Aí você decide o que é melhor. Eu vou deixar a incorporação. Abaixo do vídeo, eu posso colocar mais instruções, as regras, a data de entrega, quanto vai valer, se o aluno poderá comentar infinitas vezes, ou se ele só pode comentar 3 vezes, ou ele será avaliado pela média dos comentários, se a quantidade de participação que vai aumentar a nota dele. Então, eu sugiro que a gente coloque as instruções logo abaixo, para que os alunos leiam e vejam as regras, de modo claro. Pode ser por tópicos, clicando aqui em tópicos e digitando as regras. Eu não recomendo a marcação desta caixinha para este fórum, uma vez que ele possui vídeo, e ele irá poluir a tela inicial do quadro negro virtual. O aluno só terá acesso ao vídeo e às instruções quando ele clicar no link Fórum de Avaliação 01, primeira série. E aí sim ele verá as instruções, o vídeo, aquele caro aluno no início, então ele poderá fazer a atividade sem problema. Na caixa Tipo de Fórum, selecione a opção Fórum Geral, que já é a opção padrão. Role a página e vamos alterar algumas configurações, coisa que nós não fizemos na aula anterior. Eu posso adicionar um anexo contador de palavras e dizer o tamanho máximo do anexo, se eu permitir. Se eu preciso contar palavras, eu posso clicar em assinar e monitorar. A opção padrão é assinatura opcional. O que isso quer dizer? Que se eu colocar assinatura forçada, todo aluno será forçado a participar do fórum. Se eu selecionar assinatura automática, automaticamente o aluno será cadastrado, ou assinatura desabilitada, e aí o aluno não poderá se inscrever no fórum. Eu deixo a opção assinatura opcional, ou você escolhe a opção que mais lhe aprouver. Bloqueio de discussões, eu posso colocar algum bloqueio por algumas semanas. O limite de mensagens para bloqueio, caso um aluno envie 1000 mensagens, você pode bloqueá-lo. A nota. Aqui eu verifico se é necessário colocar uma nota para aprovação ou não. A avaliação depende dessa categoria anterior. Eu coloco média, contagem de avaliações, avaliação máxima, soma das avaliações. Isso eu vou fazer
de acordo com aquela programação original. Se eu quero que o aluno tenha nota por cada comentário, se eu quero que o aluno tenha nota pela média dos comentários, ou simplesmente pela contagem das avaliações. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, média das avaliações. E aí vocês irão perceber que a opção nota vai se abrir. E aí eu posso colocar aqui, ou deixar em branco, uma nota para aprovação do aluno, que não vai ser o nosso caso inicialmente. Então, eu posso colocar aqui uma nota qualquer, de 0 a 100, ok? Então, eu vou botar 10 pontos. Em seguida, eu posso marcar essa caixa de modo a permitir avaliações apenas no intervalo desejado. Então, eu abro tal dia e fecho tal dia. O aluno não poderá fazer comentários antes do primeiro dia e não poderá postar comentários após o último dia. Isso é interessante, já que a gente está fazendo um fórum avaliativo. Então, eu marco a caixa, coloco a data de início, por exemplo, dia 15, às 0 horas, e fecho, por exemplo, dia 30, às 23h59. Ok? Se eu quiser restringir o acesso ao aluno, eu clico nessa opção e adiciono uma restrição. O que é uma restrição? Se você quiser que o aluno, antes de fazer esse fórum, tenha, por exemplo, acessado um determinado recurso acima, a gente adiciona a restrição. Ou simplesmente coloca uma data, uma nota que ele possa ter tido anteriormente, um perfil específico ou um grupo de restrição. Como não desejo adicionar restrição alguma, eu clico em cancelar. Fechadas essas configurações opcionais, eu verifico se está tudo ok. Nome, a descrição com o vídeo que eu quis incorporar, ou a imagem, ou o texto, ou o link. Verifico se eu estou na categoria Fórum Geral, o tipo de assinatura que eu quero obrigar ou não o aluno a fazer, se ele pode monitorar essa leitura ou não, se eu desejo botar uma nota para aprovação necessária, o tipo de agregação dessa avaliação, avaliação máxima, média das avaliações, quanto vale, se é só uma escala, se é um conceito. Coloco a marcação para a data de abertura e a data de fechamento do fórum. Se eu quero editar alguma restrição. E em seguida, clico no botão salvar e voltar ao curso. E aguardo o carregamento. Pronto, o meu fórum já foi criado. Para que o aluno não acesse o fórum, mesmo não podendo iniciá-lo, fora da data que nós estipulamos, vem aqui no cantinho direito da tela, no botão editar e clique em ocultar. Vocês irão perceber que o fórum agora ficou cinza. Ele continua visível e pronto para edição, nossa edição, a qualquer momento, mas o aluno não poderá sequer visualizá-lo. Caso eu deixe o fórum visível para os alunos, como nós colocamos a data de abertura para o dia 15, ele só poderá iniciar os comentários no dia 15, mas ele poderá ver a atividade, assistir o vídeo com antecedência. Para verificar a visualização final do fórum que você acabou de programar, basta clicar sobre o título Fórum de Avaliação 01 Primeira Série e aguardar o carregamento. Essa é a página inicial com as instruções, o vídeo do meu fórum de avaliação. O aluno terá acesso a essas instruções, mesmo com o fórum ainda não liberado para comentário. Somente aparecerá para os alunos este botão acrescentar um novo tópico de discussão quando a data de abertura do fórum for atingida. Você continuará vendo normalmente o botão e poderá iniciar a atividade mesmo antes da data, mas os alunos não. Por enquanto, eles conseguirão apenas ler as instruções, já adiantar assistindo o vídeo, ver as mensagens iniciais, saber o título, obviamente, do fórum, ver se estão no lugar correto e apenas isso. Quando atingirmos a data, que nós colocamos, por exemplo, dia 15, este fórum estará totalmente liberado para o acesso e o uso dos alunos.
Antes de iniciar a inserção da outra atividade que eu prometi para vocês, a gente precisa dar uma organizada nesse nosso quadro negro, já que eu inseri a atividade Fórum Avaliativo ao final do terceiro ano. E esse fórum é um fórum de primeira série. Então esse procedimento eu já falei e já exemplifiquei para vocês na aula anterior. Basta a gente clicar nessa cruzinha no lado esquerdo do recurso ou atividade que eu queira mover, clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse e mover a atividade para o local desejado, que no caso aqui é abaixo do fórum de dúvidas da primeira série. E solto. Esta parte final de nossa aula é muito interessante, sobretudo para você, professor que deseja uma tarefa de envio de arquivo, onde o aluno possa comentar, escrever ou enviar realmente um documento ou alguma imagem, produzir alguma coisa, até mesmo um vídeo, que ele possa postar nessa plataforma, sem precisar usar o espaço destinado ao armazenamento das suas mensagens na sua caixa postal. Então, esta é a melhor maneira de fazer, usar a atividade no Moodle, conhecida como tarefa. Antigamente, essa atividade se chamava tarefa de envio, ok? E agora é simplesmente tarefa. Vamos lá? Clique naquele link no cantinho inferior direito da tela, adicionar uma atividade ou recurso. Na janelinha de menu que aparecerá, escolha a opção Tarefa e em seguida clique no botão Adicionar. Aguarde o carregamento. Esta tela lembra muito a tela de edição, tanto do rótulo quanto a do fórum que a gente acabou de fazer. Ela tem alguns recursos a mais. Vocês vão perceber que nós temos duas caixas grandes aqui, e não só uma. Vamos lá. Por onde a gente inicia o preenchimento dessas caixas? Começando pelo título, pelo nome da tarefa. Então, eu posso colocar atividade 02, primeira série. Na caixa de descrição, eu coloco as instruções para essa tarefa. O texto, o vídeo de apoio, posso incorporar o vídeo, inclusive, como eu fiz no fórum anteriormente, né? Eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar uma charge qualquer, dizendo para o aluno escrever uma pequena dissertação de tantas linhas, de tantas laudas, comentando essa imagem, essa charge. Então, eu coloco as instruções aqui. Formato da maneira que eu desejar. Não sugiro, uma vez mais, que marque esta caixinha. Não recomendo, uma vez mais, a marcação desta caixinha, uma vez que tudo que eu escrevi nesta caixa descrição iria aparecer lá no quadro negro virtual. Dependendo da quantidade de recursos e atividades que eu estiver disponibilizando para os alunos lá, ou das séries e módulos que tem na minha escola, isso pode ficar bastante confuso. Então, deixe a caixinha desmarcada. Aqui, você pode enviar algum arquivo adicional. Um texto, um vídeo não é muito recomendável por causa do tamanho, né? Coloque um link aqui em cima. Mas um texto, uma imagem ou qualquer coisa parecida, que seja leve e fácil para o aluno carregar. Aqui embaixo, eu digo para o sistema qual a data que irei permitir o envio. Então, a partir de que data esses envios serão aceitos? Eu vou colocar aqui, por exemplo, dia 15, a partir das 0 horas. A data de entrega é aquela data que eu vou estipular para o sistema, que é a data onde o aluno deverá entregar. Até que data o aluno deverá entregar essa atividade. Isso não impede com que o aluno entregue após essa data, mas a tarefa deste aluno virá marcada como envio atrasado. Posso deixar habilitada ou não. E posso estipular uma data limite da entrega. Aí sim, se essa data for vencida, o aluno será impedido de enviar aquele documento. Então, se eu desejar habilitar esta caixinha, eu escolho uma data limite para o envio. Por exemplo, dia 30. A partir das 23h59,
o sistema irá recusar qualquer tentativa de envio por parte dos alunos. Posso lembrar, posso pedir para o sistema me lembrar de avaliar os alunos enviados, a partir de que data, marcando ou não a caixinha, e exibir a descrição. Se eu marcar essa caixinha, sempre exibir a descrição, os alunos poderão verificar, ler e adiantar parte do trabalho, lendo as instruções que eu coloquei anteriormente e os arquivos adicionais enviados por mim. Se eu deixar essa caixinha desmarcada, ele só verá a descrição, só terá acesso a essa descrição após a data de abertura, ok? Então, esta caixinha é opcional. Abaixo, nós temos uma parte importante das configurações desse tipo de atividade avaliativa. Por padrão, a plataforma coloca envio de arquivos, permitindo com que o aluno envie arquivos e documentos que estejam no seu computador ou celular. Um arquivo de texto, uma planilha eletrônica, uma apresentação, uma imagem, até mesmo um vídeo, se for um vídeo curto. Isso pode sobrecarregar o sistema e também permitir a entrada de vírus no seu computador. Se você deseja, mesmo assim, que o aluno seja autorizado a enviar arquivos, deixe essa caixa marcada. E, obviamente, dê as instruções abaixo para o sistema. Qual o número máximo de arquivos que o aluno pode enviar? 1 a 20. Eu só quero um trabalho, vou deixar 1, por exemplo. Qual o tamanho máximo da tarefa? O arquivo que o aluno irá enviar pode ser do limite de upload de 1 MB, que a própria plataforma CCEAS permite, ou menos. Pode deixar o limite de upload para atividade programado pela plataforma CCEAS, que é de 1 MB. 1 MB não é um tamanho muito grande, mas é o suficiente para arquivos de texto e apresentações simples, sem muitas imagens ou animações. Os tipos de arquivo aceitos, uma vez que você deixou essa caixinha marcada, são as extensões dos arquivos que você está aceitando para o envio. Então, por exemplo, podemos botar .doc, .docx, .txt. Eu só quero arquivos de texto, por isso eu coloco só isso. Ou clico no botãozinho Escolher. E aí escolho os tipos de arquivo já diretamente por aqui. Se eu quero arquivos de áudio, se eu quero arquivos de apresentação, se eu quero arquivos de documento de texto, e assim vai. Lembre que o limite da plataforma CCEAS é de 1 MB. Se eu colocar um arquivo de áudio, provavelmente o aluno não conseguirá enviar. Se eu colocar um arquivo de apresentação, eu tenho que colocar na descrição, lá na caixinha de descrição, para o aluno, que os arquivos de apresentação não deverão conter muitas imagens e deverão ter, no máximo, 1 MB de tamanho. A opção que eu indico para vocês, que é a opção mais simples, mais interessante, tanto para o professor quanto para o aluno, é que ele utilize a própria plataforma CCEAS para digitar e inserir arquivos. Não inserir arquivos externos, mas simplesmente editar o próprio texto, colocando imagens, link para vídeos, na própria plataforma CCEAS. E aí sim, eu não preciso me preocupar com o tamanho. O próprio sistema vai permitir com que ele faça essa avaliação e edite diretamente na tela, tanto do celular quanto do seu computador. Para fazer isso, eu desmarco a opção Envio de arquivos e seleciono a caixa Texto Online. Se eu quiser habilitar um limite de palavras, eu marco na caixinha e coloco o limite aqui. Não é o meu caso. Todas as outras caixas estarão cinza, porque elas são opções apenas para a tarefa de envio de arquivo externo. O que acontecerá a partir de agora? O aluno terá acesso a um editor de texto igualzinho àqueles que a gente tem aqui em cima, com essas duas linhas de menu de ferramenta e formatação. Portanto, ele poderá digitar texto, inserir imagens, formatar, alinhar, botar em negrito, aumentar as caixas, as fontes, etc. Mais abaixo, temos os tipos de feedback. O aluno terá acesso a feedbacks comentados por você, anotações em PDF, planilha de notas, arquivos de texto. Isso tudo é opcional.
Configurações de envio. A primeira questão nos pergunta se vamos exigir dos nossos alunos que, assim que anexem um documento, tenham que clicar no botão enviar. Se eu disser não, que é a opção padrão, o aluno fará o anexo e automaticamente esse anexo será enviado. Se eu colocar sim, aparecerá um botão para ele enviar. Eu sugiro que essa opção seja selecionada como sim, porque é bem interessante que ele tenha escolha do momento que ele deseja enviar aquele arquivo. Exigir aceite da declaração de não plágio. É importante, né, que o aluno diga que aquele arquivo, aquele texto, não é uma cópia simples da internet. Direitos autorais devem ser respeitados. Tentativas reabertas. Se eu colocar manualmente, eu, como professor, decido. O aluno pode ter enviado um arquivo com algum defeito ou simplesmente ter feito um trabalho que não estava satisfatório e eu decidi dar outra chance para ele. Então, manualmente, eu permito com que ele faça um novo envio. Ou eu coloco automaticamente até que passe. Então, ele coloca, né, o envio e refaz o envio quantas vezes ele achar necessário até que o tempo se esgote. Máximo de tentativas, eu posso colocar ilimitado ou uma única tentativa. E depois, manualmente, ou nunca, colocar e permitir com que ele faça outros envios. As notificações, eu posso escolher aqui ser notificado dos novos envios, né, por e-mail ou pela plataforma, né, notificar aos estudantes, né, que foi corrigido, que foi enviado, e etc. O valor, de 0 a 100, uma vez mais, vou colocar aqui 20 pontos, por exemplo. Posso escolher o método de avaliação, através de uma rubrica, né, se eu tiver vários colegas corrigindo, eu posso ter aqueles critérios, né, se ele tem problema de sintaxe, quanto ele perde, se ele teve um bom desenvolvimento, quanto ele ganha, e assim vai, ou o método simples mesmo de avaliação. Se eu quiser escolher alguma nota de aprovação mínima, avaliação anônima, não é recomendável, um fluxo de avaliação, isso aqui é uma opção bem avançada que eu não vou mostrar para vocês hoje, a restrição de acesso, que eu já falei também no fórum, eu quero que o aluno faça essa atividade apenas quando ele já tiver concluído o fórum, ou simplesmente uma data, ou se ele tiver atingido uma nota, ou um determinado perfil ou um grupo. Posso adicionar marcadores para ele localizar essa tarefa com mais facilidade, ou simplesmente deixar como está. Então, revisando, eu venho aqui, coloco o título, né, o nome da tarefa, as instruções, deixo desmarcado a descrição da página, envio algum arquivo adicional, um anexo qualquer, digo a abertura, o fechamento, a data limite de envio, se eu desejo ser lembrado de avaliar essas tarefas dos alunos, se eu desejo que ele edite na tela do seu computador, na própria plataforma, ou o envio, ou as duas coisas. O tipo de feedback que o aluno terá, as configurações de envio e as notificações minhas e dos alunos. E, por fim, as notas, o valor que essa atividade está valendo. Nada mais a fazer, eu clico em salvar e voltar ao curso. Aguardo o carregamento. Pronto. A atividade 02, aquela tarefa de envio que a gente acabou de programar, já está na minha área do quadro negro virtual. Só que ela está aqui embaixo. O procedimento para mover uma atividade ou um recurso no interior de um bloco já foi aprendido na aula anterior. Então vamos lá. Eu clico nessa cruz, ao lado da atividade, com o botão esquerdo do mouse, mantenho pressionado o botão. Ando e movo a atividade até a posição que eu desejo, que, por exemplo, é logo abaixo desse fórum de dúvidas de avaliação da primeira série. E solto. Pronto. Agora eu tenho o fórum de alunos da primeira série, eu tenho o fórum de dúvidas, o fórum de avaliação e mais uma atividade. Se eu quiser fazer um bloco exclusivo para atividade, eu posso botar outro rótulo aqui em cima,
dizendo atividades e botar atividade 1, 2 e 3. Ou simplesmente colocar uma divisória, né, aqui como rótulo uma vez mais, para poder dividir este fórum, que é a avaliação 01, para a avaliação 02. Isso aí fica a seu critério. Eu já preparei e dei uma formatada naquilo que a gente programou anteriormente, só para você ver como fica uma atividade de tarefa, de envio de arquivo. Vou clicar sobre ela. E aqui está a minha tarefa já totalmente editada. Eu escrevi: caro aluno, leia atentamente a charge abaixo, em seguida desenvolva um pequeno texto dissertativo, de modo a apontar as possíveis semelhanças e diferenças da cena acima com a alegoria da caverna de Platão. Botei algumas informações complementares, o texto deverá ser inédito, imagens, esquemas e tabelas poderão ser utilizadas como complemento do seu texto, cada aluno poderá realizar apenas um envio, o valor da atividade. E aí tem esse sumário que é automático. O número de participantes da atividade total, enviados, o que precisa de avaliação, só eu vejo isso, ok? O aluno só irá ver a data de entrega e o tempo restante que ele tem. E eu, toda vez que eu quiser corrigir, eu vou clicar em ver todos os envios e corrigir na própria tela do meu computador, ok? Então é isso. A aula 02 vai ficando por aqui. Nós aprendemos hoje como inserir um fórum geral e como inserir uma atividade chamada envio, ou atividade tarefa de envio. Essas duas atividades juntas vão incrementar a sua área quadro negro virtual e transformar a sua trilha em algo mais dinâmico e interativo. Vai permitir que você tenha um controle maior sobre os critérios de avaliação e vai te ajudar a utilizar uma plataforma que é muito mais simples e muito mais segura do que o uso de e-mails e redes sociais. Na próxima aula, nós iremos aprender como produzir uma aula dentro do recurso chamado página web. E, na sequência, iremos aprender a programar um questionário. Então é isso. Obrigado e até lá!